no livro de Gênesis, no capítulo 3. Lermos os 7 primeiros versículos desse capítulo 3 de Gênesis. Para mim é um exercício quase que constante na minha caminhada em santificação, retornar a esse fundamento bíblico que é o livro de Gênesis, que lança as bases para que a gente compreenda, né, toda a vida cristã. O livro de Gênesis faz parte da primeira parte da escritura que Deus revelou ao seu povo Israel, né, a chamada Torá, os 5 livros escritos por Moisés. Nós chamamos de Pentateuco, né? Alguns chamam dos livros da lei, né? Quando Deus entrega ao seu povo as leis pelos quais seria a base da aliança que Deus estabeleceu com o seu povo, para que ele fosse um povo diferente dos outros povos, que eles pudessem conhecer e ter de Deus a revelação. O único povo da antiguidade que crê na existência de um único Deus verdadeiro. Um único povo que adora a Deus segundo a revelação desse Deus. E eu gostaria então que nós concentrássemos a nossa atenção no capítulo 3. O capítulo 3 de Gênesis fala do desvio da criação do Senhor do homem, de quando o homem tomou a decisão de não mais viver para Deus, e sim para si próprio, né? De tirar Deus do centro da sua vida e colocar Ele mesmo no centro de sua vida. O livro de Gênesis, no capítulo 3, eu entendo, particularmente como estudioso, e também seguindo a interpretação de outros estudiosos da Torá, que o livro de Gênesis, no capítulo 3, divide-se em 4 atos distintos. O primeiro ato diz respeito a um diálogo entre a mulher e a serpente, que vai do verso 1 até o verso 5. O segundo ato se dá do resultado de uma conversa que não está aqui narrada entre a mulher e o seu marido, e a decisão que eles tomaram de se dirigir à árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, para tomar dessa árvore e comer, e se tornarem, como resultado da sugestão da serpente, iguais a Deus. Esse é o segundo ato que eu entendo o texto de Gênesis nos narrar. É um outro palco, é uma outra situação diferente da primeira, quando a serpente estava com a mulher tentando a induzi-la ou convencê-la de que viver para si próprio era melhor do que viver em submissão ao Criador. O segundo ato, a mulher parece ter convencido o seu marido de que essa sugestão era mais interessante, que eles ganhariam autonomia e independência, e que eles seriam donos dos seus próprios narizes e destinos, sem ter que prestar contas a ninguém. Verso 6 e verso 7 é o segundo ato. O terceiro ato do livro de Gênesis, no capítulo 3, se dá quando o homem, percebendo a besteira que fez, né, é buscado por Deus. E eles temem a Deus, se escondem de Deus, fogem de Deus, se sentem amedrontados, ameaçados pela presença santa de um Deus reto, com a consciência agora de que pecaram contra esse Deus e que a promessa oferecida pela serpente não era verdadeira. Em vez de autonomia e liberdade, se tornaram escravos do medo, do pecado, da malícia. E aquilo que era prazeroso, a presença de Deus, passa a ser ameaçadora. A mente que vivia em paz e em harmonia passa a ser culpada.
O ato da busca de Deus pelo homem vai do verso 8 até o verso 19. E o último ato do capítulo 3 de Gênesis é a resposta do homem a essa busca misericordiosa de Deus, que vai do verso 20 até o verso 24. Eu gostaria, nessa manhã, de lidar com vocês, ou tratar com vocês, os primeiros 2 atos do texto, que vai do verso 1 até o verso 7. Que nós atentássemos para o que aconteceu no Éden e entender que aquilo que aconteceu no Éden acontece na nossa vida todos os dias. Que nós somos desafiados à mesma coisa. Né? E que, diferentemente de Adão e de Eva, a nossa natureza não é mais livre para dizer não ao pecado. Mas há textos aqui, há princípios aqui, que são muito valiosos na nossa vida de santificação, para tomarmos decisões cotidianas e diárias, de olhar e obedecer e confiar na orientação de Deus, ou confiar na orientação do nosso próprio coração. Somos desafiados todos os dias a lidar com a natureza agora pecaminosa que há em nós, com essa inclinação que há em nós, que não havia em Adão e Eva, mas passou a haver, a existir em toda a criação e em todo ser humano. Leiamos, pois, então, o texto do verso 1 ao verso 7 do capítulo 3 de Gênesis. Nos diz assim a palavra de Deus: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: não é isso. Estou colocando aqui a ênfase do texto hebraico. Do fruto da árvore do jardim, das árvores do jardim, podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras, e fizeram cintas para si. Vamos orar a Deus. Pai bendito, Deus de amor e misericórdia, nós queremos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, para Te adorar, para Te buscar, para bendizer o Teu nome. Agradecemos pelo maravilhoso dom da vida que o Senhor nos concede. Agradecemos ao Senhor por Tuas misericórdias se renovarem sobre nossas vidas nessa manhã. Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus que nos busca, Tu és um Deus que tem interesse em estar em comunhão com nossas vidas. Nós somos Tua criação, feitos à Tua imagem e semelhança. Nos desse essa singularidade, essa coisa tão especial de sermos coroa da Tua criação, de termos a responsabilidade de tomar as decisões na nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu nos orienta com a Tua palavra para andarmos seguro, porque a Tua palavra, de fato e verdade, como afirma o salmista, é lâmpada para os nossos pés e é luz aos nossos caminhos. Nos dá direção, nos dá segurança,
nela sabemos onde pisamos, nela sabemos as decisões que devemos tomar para agradar ao Senhor e para termos em consequência uma vida feliz, harmoniosa e em paz contigo. Meu Deus, em nome de Jesus, atenta para as nossas vidas nessa manhã, fale ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de sondar os nossos corações, os nossos pensamentos, que a Tua palavra, Senhor Deus, cumpra os seus propósitos de penetrar no mais profundo do nosso ser e trazer à luz os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Glorifica o Teu nome através das nossas vidas e da exposição da Tua palavra nesta manhã, Senhor. Edifica-nos, santifica-nos, consagra-nos, ó Senhor Deus, a Tua presença. Nós oramos assim ao Senhor, colocando o nosso coração diante do Senhor, para que o Senhor trabalhe, trate o nosso coração, para que tudo que há na nossa intimidade possa ser agradável à Tua presença. Nós oramos, pedindo a Tua bênção e a Tua direção sobre nossas vidas nesse instante e nesse dia, para a honra e glória do Teu nome. É em nome do Teu Filho amado, nosso Redentor, que nós oramos a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai amado. Há outros estudiosos que pensam diferente daquilo que eu expus, do que a divisão do texto apresenta. Há outras pessoas que acham que a narrativa de Gênesis é um bloco único, onde acontece de forma imediata o diálogo da serpente com a mulher, que Adão estava presente nesse diálogo e silenciou. Eu vejo muitas complicações nisso, porque se Deus de fato deu a ele a liderança, deu a ele a responsabilidade de ser sacerdote, deu a ele a responsabilidade de guiar, e ele tivesse se omitido disso, naquele momento, já haveria acontecido o pecado. Já haveria tido desobediência e desajustes. Por isso, uma boa parte dos estudiosos desse texto entende que há separação de situações de atos, e que o texto da narrativa é um resumo de tudo aquilo que aconteceu, que o verso 1 ao verso 5 se dá separado do verso 6 e do verso 7. Mas vamos observar o que diz a passagem da palavra de Deus, entender o que foi a proposta oferecida, entender o que estava em jogo, entender a decisão tomada. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que Deus está afirmando, quando criou Adão, no capítulo 2, dando detalhes da narrativa, daquilo que já havia sido afirmado pelo narrador Moisés, no capítulo 1, que Deus criou, e a narrativa do capítulo 1 é uma narrativa geral. Se você observar, o capítulo 1 está dizendo que no diálogo da triunidade divina, quando as três pessoas da divindade estão resolvendo criar, eles criam o ser humano, homem e mulher os cria, e lhes dá a ordem de multiplicar-se e encher a terra, né? Mas no capítulo 2, o autor bíblico começa a voltar à narrativa para dar detalhes de como isso aconteceu. E então afirma que a criação que Gênesis capítulo 1 estava dizendo, criação do ser humano, se deu em duas etapas. Primeiro Deus criou o ser humano masculino, depois Deus criou o ser humano feminino. É isso que diz o capítulo 2. E quando Deus criou o ser humano masculino, lhe deu uma ordem, colocou sobre ele a responsabilidade de cooperar com Deus na criação e de ser aquele que iria cuidar da criação, que iria tirar dela o seu sustento, que iria gerenciar a criação e administrar a criação, e que iria responder a Deus por isso. Então, a humanidade, na pessoa de Adão, foi dada a responsabilidade de gerenciar, de gerir, de administrar, de cuidar da criação, de tirar dela o seu sustento e de preservar
a criação de Deus. Mas Deus diz que viu que o homem não daria conta sozinho disso. Que pela primeira vez na narrativa do capítulo 2 de Gênesis, há uma afirmação negativa acerca do que estava sendo criado e feito por Deus. Todos os 5 primeiros dias da criação, Deus, ao terminar o que havia feito, olhava para a sua criação e dizia: é muito bom, é muito bom. Mas no 6º dia, ao criar primeiro o ser humano masculino e lhe dar a ordem que deu ao homem, Deus diz: não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que o homem sozinho não conseguirá dar conta da ordem que eu lhe dei. E por isso, Deus cria a mulher e dá uma ordem à mulher, dá uma outra missão à mulher. E a missão que Deus deu à mulher é uma missão de apoio e de suporte à missão que Deus dera ao homem. Agora, a missão da mulher de ser suportadora, ajudadora, auxiliadora do homem no cumprimento da missão que Deus havia dado a ele, as coisas agora eram excelentes e muito boas. E a afirmação da Bíblia é que Deus, ao fazer isso, viu o que fez e que era muito bom. Então, a missão que Deus deu ao homem como líder e a missão que Deus deu à mulher como esposa e auxiliadora, né, estão juntas para cumprir essa missão geral que Deus espera do ser humano. É daí que surge a palavra submissão, que as mulheres da nossa época tanto têm dificuldades pelo mau uso e aplicação dessa palavra, distorcida da sua origem. O prefixo grego sub dá ideia de suporte e de apoio e não de inferioridade. Dá ideia de complemento, né? E dá a ideia de que o homem sem esse suporte e apoio não responderia a Deus como devido. Então, homem e mulher se complementam e se completam nessa relação de família. Deus instituiu a família. Deus colocou a família na sociedade humana como instituição divina para o bem, para que as coisas acontecessem de forma harmoniosa. A ordem de Deus foi essa a Adão. Adão, você tem autonomia, você tem liberdade, eu coloquei em você a minha imagem e semelhança, você tem algo em você que nenhum outro ser criado tem, a capacidade de gerir, de administrar, de dar ordens, de tomar decisões para o bem da criação. Nenhum outro ser tem essa habilidade, nenhum outro ser tem essa capacidade. É isso que lhe faz singular, é isso que lhe faz diferente, é isso que em você é a minha imagem e semelhança. Mas havia na intenção de Deus, ao criar o ser humano, o propósito de criar esse ser humano livre e com autonomia, para que esse ser humano não fosse um ser programado por Deus à obediência, que a sua obediência, que as suas decisões fossem voluntárias, e que Deus estabeleceu uma relação de confiança dele com a sua criação, dele com o ser humano, criado à sua própria imagem e semelhança, que o homem teria autonomia e liberdade de confiar em Deus e obedecê-lo, mas também teria autonomia. Nessa autonomia, consequentemente, ele teria a possibilidade de desobedecer a Deus e de não confiar em Deus. E é isso aqui que está em jogo. Deus disse: tenha a liberdade, a autonomia para gerir a criação. E você vai me responder por isso. Você vai me apresentar relatório, vai me dar contas de como você tem feito isso. E Deus estabeleceu uma vida de harmonia e de comunhão com o homem e com a sua criação. Mas disse a ele que há um limite.
que há um senão nessa autonomia dele. Você vai comer livremente de toda a árvore do jardim. Você vai usufruir livremente de toda a criação. Mas de uma só e única coisa você não vai poder ter acesso: da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que você dela comer, certamente você morrerá. Era esse o limite, era essa a ordem de Deus, negativa em meio a todas as possibilidades positivas de usufruto da criação divina. Certamente morrerás. Aí agora nós estamos no capítulo 3 de Gênesis e aparece a serpente, que representa o mal, que representa o diabo, que representa aquele anjo que se rebelou contra Deus e que levou consigo e arrastou consigo um terço das legiões celestiais. E que agora recebeu de Deus condenação, recebeu de Deus juízo. E que tenta agora, de alguma forma, afrontar a Deus, mas não conseguindo fazer isso diretamente, porque ele não tem forças para isso. Ele então vai à criação de Deus, vai ao ser humano, e se aproxima da mulher, e não do homem. Talvez por estratégia sua, de achar que seria mais fácil que a mulher convencesse o seu marido do que ele próprio. Porque se ele fosse para o homem, ele teria resistências. Porque esse homem recebeu de Deus diretamente a ordem. E talvez esse homem, pela sua própria natureza de criação masculina, com capacidades e habilidades de liderança, poderia resisti-lo. Mas talvez a mulher, ele não resistisse. Talvez a mulher pudesse convencê-lo de uma outra forma. Satanás então opta, a serpente opta pela mulher. E alguém pergunta, se Adão não estava aí, ele estava ausente, ou se ele estava presente, ele foi omisso, onde é que ele estava? Certamente ele estava cuidando da criação. Certamente ele estava cumprindo o papel que Deus lhe ordenou. E certamente a mulher estava em casa, fazendo as suas responsabilidades, auxiliando o marido no cumprimento da missão. Eu acho que não há muito segredo nisso. E ele se aproveitou dessa ausência consequente do cumprimento da missão e se aproximou da mulher. E começou a puxar com ela um diálogo malicioso, astucioso, afirmando uma coisa contrária à ordem que Deus havia estabelecido. E a sugestão é essa: que Deus é esse que cria todas essas coisas boas e proíbe vocês de usufruírem delas? É isso que Deus diz? Não podereis comer de toda a árvore do jardim? E vejam, em absoluto Deus não afirmou isso. E a resposta de Eva é precisa. A resposta de Eva é assertiva, é contundente, de forma nenhuma. No texto hebraico, que não é traduzido aqui no português, há a negativa dela. Não é isso que você está dizendo. Deus não nos proibiu de usufruir da criação. Ao contrário, de todo o fruto das árvores do jardim, podemos comer. Ou seja, ela está reafirmando a liberdade e a autonomia que Deus deu a eles, de exercer essa habilidade de arbítrio, de decidir com bom senso, de cumprir a palavra de Deus, de tomar decisões e escolhas. Podemos comer livremente de toda a árvore do jardim. Mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Essa é a única proibição. Esse é o limite que Deus nos deu.
E aqui, diferentemente de outros autores ou intérpretes desse texto, do verso 3, eu não afirmo, em hipótese alguma, que a mulher está acrescentando alguma coisa à ordem recebida de Deus. A inferência é lógica. Eva não está aqui acrescentando uma palavra ao que Deus disse. Eva está exercendo a interpretação de um texto. Porque se ela estivesse acrescendo alguma coisa, o pecado já teria acontecido. E até então aqui a humanidade não é culpada. Adão não é omisso, a Bíblia não afirma isso, nem Eva está alterando a ordem de Deus. Ela está tendo a inferência lógica. E qual é a inferência lógica dela? Se eu não posso comer, eu não devo nem tocar nesse negócio. Eu não devo nem me aproximar disso. Então, a interpretação que Eva dá não é em absoluto contrária à ordem que Deus deu. Ela recebeu a ordem do marido dela. Deus deu a ordem a Adão. Quando Deus deu a ordem a Adão, Eva não tinha sido ainda criada. E aqui Eva aprendeu do seu marido, no exercício da sua liderança, do seu sacerdócio, do seu pastoreio. Eva, o negócio é o seguinte: a gente tem autonomia e liberdade de gozar da criação, de usufruir dela livremente, mas há um limite que Deus impôs para o nosso bem, para que nós experimentemos vida. E o limite é esse: a gente não deve comer da árvore que está no meio do jardim, porque no dia em que a gente comer, a gente vai morrer. E o que Eva está respondendo à serpente com veemência e talvez até se precavendo de qualquer tipo de tentação ou de cilada do inimigo, é a limitação única que Deus nos colocou, é a árvore que está no meio do jardim. Não devemos comê-la, nem tocá-la. E a serpente responde à mulher. Ela disse: não devemos comer nem tocá-la para que não morramos. E a serpente afirma: certamente vocês não morrerão. E aqui o que se encontra em jogo é aquilo que se encontra em jogo na minha e na sua vida todos os dias. Há uma afirmação de Deus: certamente vocês vão morrer se vocês comerem. E vem uma afirmação de outra pessoa, de um outro ser que não é Deus: certamente vocês não morrerão. O que está em jogo aqui agora é o que está posto pela serpente. A situação do homem, da sua criação, da criação divina. Ou eu confio no que Deus disse, que certamente eu morrerei, ou eu confio na palavra da serpente, que diz que certamente eu não morrerei. Essas são as sugestões que vêm e que se colocam diante do ser humano, e que se colocam diante de mim e de você todos os dias. A palavra de Deus me proporciona vida, segurança, paz. Desobedecê-la, ir contra ela, fazer a minha própria vontade, vai me trazer morte, vai me trazer separação de Deus, vai me trazer problemas, vai me trazer aflições, angústias de alma. É isso que está em jogo aqui. Confiar no que Deus disse, ou confiar no que a serpente disse. Depositar o meu coração naquele Deus que me criou, que criou todas as coisas, que me criou a sua própria imagem, que goza de comunhão comigo todos os dias, porque se apresenta para essa comunhão todas as vezes que os primeiros raios da manhã aparecem. Ou confiar nesse ser que não sei de onde veio, apareceu dizendo exatamente o contrário daquilo que Deus havia dito, me prometendo que se eu comer, eu não morrerei. O verso 5 fala das razões apresentadas pela serpente, pelo qual certamente o homem não morreria. O verso 5 nos diz, é que Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus
sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, o que está por trás da proibição de Deus a vocês é que Ele sabe que no dia que vocês comerem isso, vocês terão plena autonomia, plena liberdade. Vocês não precisarão dele mais. Vocês não precisarão ter que estar prestando contas a ele. Vocês serão plenamente livres. Porque quem é assim, de fato e verdade, é Deus. Quem é plenamente livre é Deus. Quem tem toda a autonomia e poder é Deus. Quem tem que não prestar absolutamente contas a ninguém e que faz todas as coisas segundo o beneplácito de sua própria vontade é Deus. É interessante observar que na narrativa do texto bíblico que nos dá por inferência a ideia das razões pelas quais levaram os anjos a caírem, foi exatamente isso, que Lúcifer, um dos anjos de maior poder ou maior patente que Deus havia criado, que estava constantemente na presença de Deus, que como nós temos estudado aí e aprendido em Apocalipse, há anjos que têm esse poder, os arcanjos, que foram criados para administrar os demais anjos, a darem ordem como mensageiros para fazerem a vontade de Deus. Um desses anjos, Lúcifer, intentou tomar o lugar de Deus e ser igual a ele. E liderou uma rebelião nos céus, que a Bíblia nos diz por inferência, que levou com ele 1/3 das legiões celestes. E que por isso esse anjo foi sentenciado à condenação. E que Deus criou um lugar, numa dimensão de sofrimento e condenação, de prisão a esses anjos. E que Deus executará isso no tempo devido. E que esses anjos estão debaixo de maldição. E que não há para eles qualquer esperança por causa desse ato de rebelião contra Deus. E o que estava acontecendo aqui, na verdade, que o homem não consegue enxergar, é que Satanás estava induzindo o homem ao mesmo erro, à mesma decisão, à mesma rebelião, de se voltarem contra o Criador e de quererem autonomia, ou se assentarem no trono que é devido único a Deus. Não tomar o trono de Deus no que tange a dimensões celestiais, mas a tomarem o trono de Deus das suas próprias vidas, de tirarem Deus do centro de suas próprias vidas e de se colocarem no lugar de Deus, no centro de suas próprias vidas. Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês se tornarão como Ele. E esta é a razão pelo qual Ele lhes proibiu de comer. E aqui, mais uma vez, é o que está em jogo. Confio no que Deus disse, ou cedo a essa possibilidade de que Deus está sendo mentiroso, não está sendo honesto, que Deus está usando disso para nos manter submissos a Ele. Os estudiosos da linha do qual eu sigo na interpretação desse texto, diz que a coisa acabou aí. Diz que a semente do mal foi lançada. Tiago, escrevendo a sua carta, nos diz como é que se opera o pecado e como é que se entrelaçam as artimanhas para levarem o ser humano à desobediência. Tiago está socorrendo os cristãos, tentando mostrar-lhes que há uma diferença entre a tentação em si e o pecado consumado. Evidentemente que Tiago está falando agora para
a raça humana, o ser humano pós-queda. E ele diz que essa tentação que nos sobrevém não é tão somente agora externa, mas é também interna, porque a natureza, após a queda, se tornou escrava do pecado. E a nossa natureza, como ser humano, enquanto natureza, está em rebelião contra Deus. Se tornou escrava disso. E a inclinação do nosso coração é para o pecado. E que a dimensão disso agora é que a serpente, Satanás, Lúcifer, gerencia esse estado de coisas estabelecidas em consequência da queda, que a Bíblia chama de mundo, um sistema pecaminoso do qual nós estamos inseridos neles, de uma sociedade com valores, com comportamentos contrários a Deus. E que Satanás usa isso como uma cilada, como uma armadilha, como uma tentação para atrair agora a nossa natureza em rebelião e tendente ao pecado. Que nós temos essa dinâmica do inimigo, do mal, que a nossa luta nunca será contra coisas palpáveis e visíveis, mas ele usa situações, pessoas e coisas para nos atrair ao pecado. Temos o diabo como gerente desse sistema pecaminoso contra Deus, que a Bíblia chama de mundo caído. Temos esse mundo caído como vitrine, que atrai os desejos dos nossos olhos e que nos enganam naquilo que se apresentam, que atrai as inclinações e desejos da nossa natureza caída, da nossa carne, e que atrai aquilo que Satanás conseguiu colocar na humanidade: a vaidade, a arrogância e o orgulho humano de querer ser dono do seu próprio nariz. É isso que João escreve quando, na sua primeira carta, diz às igrejas: filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque o que há no mundo não procede de Deus. Ora, essas coisas passam, esse encanto que a vitrine do mundo atrai os nossos olhos, a concupiscência dos olhos, que mexe com a concupiscência da nossa carne, com esses desejos de inclinação para o pecado, e a soberba da vida, essa arrogância e esse orgulho humano que caracteriza o comportamento da humanidade pós-queda. Essas coisas não procedem do Pai, procedem do mundo. O mundo passa, bem como todas essas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. O que João está clamando à igreja: aprendam a confiar em Deus, em toda e qualquer situação. Não duvidem do seu caráter, não duvidem das suas intenções para com vocês. A semente foi plantada, como é plantada nos nossos corações quase todos os momentos das nossas vidas. Como as sugestões são dadas. A Bíblia diz que eu tenho dentro de mim agora um coração enganoso e corrupto, demasiadamente perverso, que eu nem conheço bem a capacidade que ele tem de me iludir, de me enganar. Que a tentação agora não é apenas exterior, ela também é interior. Que, segundo nós aprendemos nos nossos discipulados e estudos bíblicos bem básicos, que há 3 elementos ou 3 inimigos contra a nossa vida nessa caminhada de santificação: o diabo, o mundo e a nossa própria natureza caída, a carne. Que nós temos que ter cuidado e andar vigilantes e sóbrios para ver como o inimigo das nossas almas anda nos rodeando e armando situações para atrair essa natureza caída que há em nós. A Bíblia nos chama atenção, Jesus chama atenção aos seus discípulos, dizendo a ele: orai e vigiai, porque espiritualmente vocês estão prontos, eu já paguei o preço por vocês, não há mais nenhuma culpa ou condenação sobre vocês, mas a natureza carnal é fraca, é inclinada para o pecado. Não confie nela, não confie na sua natureza, aprenda a confiar em Deus.
mesmo que isso venha de encontro ao que o seu coração pede, ao que a sua natureza pede. A semente é plantada e foi plantada. A narrativa do verso 6 ao verso 7 fala agora de um outro palco, de uma outra situação, onde a serpente não está mais presente, pelo menos ativamente ou como protagonista. A presença agora é da mulher e do homem. E da mulher e o homem agora na presença da árvore do conhecimento do bem e do mal. É um cenário diferente do primeiro cenário. Parece-me que aconteceu alguma coisa nesse intervalo. Parece-me que houve um tempo, talvez, de pensamento, de reflexões, e aqui eu digo a vocês o que Tiago explica. Ninguém, ao ser tentado, diga em seu coração, eu estou sendo tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Até ainda, na narrativa de Tiago, ele diz, não há pecado. O que há é um conflito. Claro, não é o conflito de Adão necessariamente, é o nosso conflito de uma natureza caída. A natureza inclinada para aquilo que se lhe oferece ou se lhe apresenta externamente no mundo. Tendo o maestro por trás, o diabo, usando toda a logística que ele puder usar para atrair essa minha natureza. E Tiago está falando disso. Não diga, não justifique, não responsabilize Deus pelas situações de tentação da sua vida. Deus não é tentado pelo mal e ele a ninguém tenta, diz Tiago. Cada um é tentado pela sua própria inclinação, pela sua própria cobiça, quando o seu coração é atraído por aquilo que Satanás oferece na vitrine do mundo, nas situações mais diferentes ou adversas da vida. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. E uma vez o pecado sendo concebido no coração, quando eu me deixo vencer pela atração que a minha carne vê naquilo que o mundo lhe apresenta como melhor, aí sim o pecado se concebe, aí sim eu cometo o pecado diante de Deus. Vejam que coisa interessante, o que envolve essa situação, esse quadro, esse palco do novo momento. Estão ali diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore que Deus disse que eles não deveriam comer. Eu acho que eles deveriam ter uma vigilância no coração anterior a isso, de nem querer se aproximar daquele lugar. Como Eva mesmo infere da ordem de Deus, nem deveria nem tocar nisso, nem chegar junto disso. Como o próprio Provérbios nos diz que o sábio vê o mal e foge dele, mas o tolo se aproxima, enfrenta, vai a ele. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, ou seja, aparentemente algo desejável. Interessante que antes era algo que eles não queriam nem ver, nem tocar, mas agora é algo bom para se comer, algo apetitoso, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Meus queridos, se eu não estou maluco para estar olhando no texto aquilo que João, escrevendo a carta, diz aos jovens, que o que caracteriza esse sistema pecaminoso e essa atração que o mundo pode oferecer, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não estão presentes aqui como elementos. É alguma coisa aprazível, é alguma coisa apetitosa, é alguma coisa que satisfaz os desejos da carne, é alguma coisa agradável aos olhos, se me apresenta tentadora, atraente, agrada aos meus olhos, agrada ao meu apetite.
E mais, é desejável para dar entendimento. O que ele vai chamar da soberba da vida. Me satisfaz ao meu ego. E aí diz o texto que ela toma do fruto, colhe do fruto, come e dá ao marido. E os olhos de ambos se abrem. É interessante que alguns autores ou estudiosos já interpretaram isso de forma apressada, isso já é muito questionável e ninguém mais sustenta essa tese, mas ainda está muito no inconsciente coletivo que Eva comeu diante da serpente, percebeu que era pecador agora e disse assim: eu não vou ficar nesse negócio sozinho não, leva para o marido e dá para ele, e ele come e ele peca. Não, isso não é verdade, essa interpretação não cabe no texto, porque o texto diz no verso 7 que ambos, num momento imediato, os olhos deles são abertos. Juntos, naquele momento, abriram-se então os olhos de ambos. E percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, a ação foi imediata, comeram no mesmo momento, mas agora a mulher assume uma postura diferente, assume a liderança, assume a decisão, toma do fruto, come e dá ao marido e ele come. E os olhos de ambos se abrem. E essa expressão, quando diz que os olhos de ambos se abrem, é que eles caíram na real, né? É mais ou menos isso. A ficha caiu. E nada do que havia sido prometido foi cumprido. Esses dias circulou, há um tempo atrás, aí, uma piadinha de um senador, de um político, de um deputado que morreu e foi para a eternidade. E a piada é bem imaginativa, né? Mas ela quer falar de uma verdade. Ele subiu no elevador, chegou lá no céu. Abriu a porta lá do céu, e o anjo que o recebia disse: olhe, você tem duas opções. Aqui é o céu, apresentou ele o céu, um lugar calmo, sereno, tranquilo, um som suave, né? E disse: aqui é o céu, mas você, antes de querer entrar no céu, você tem também a opção de visitar o inferno. Se você quiser ir lá para conhecer, você pode ir. Aí, você tem essa opção de escolha ainda, né? Aí disse: tá bom. Pegou um assistente, desceu com ele no elevador, até o inferno. Chegou no inferno, quando a porta se abre, rapaz, a maior festa, churrasco de primeira, né? Bebida à vontade, música, muita mulher, negócio assim espetacular. Chega, é bem recebido, um copo de uísque, fica animado demais, é tratado com muita pompa. Aí ele vê, experimenta aquilo e diz: mas o negócio aqui é bom, né? Aí diz: agora você tem que voltar para tomar sua decisão lá em cima. Ele entra no elevador, sobe, chega lá em cima, e agora? O anjo recebe ele e diz: e aí? O que é que você vai decidir? E ele disse: olha, o céu é um lugar maravilhoso, sereno, calmo, tranquilo, mas não leve a mal, mas o meu coração ficou mais atraído pelo inferno. Lá o negócio é mais agitado, tal. Eu vi uns amigos por lá também que eu conhecia. Aí tá bom, desceu. Quando abre a porta do inferno, o fogaréu já entra no elevador, ele é arrastado pelos demônios, vai levando logo para o fogo, para o sofrimento, e ele diz: opa, desceu no lugar errado, isso aqui não é lugar errado, não é o lugar certo, não foi aqui que eu estive. Aí o Satanás se apresenta, não tão aparente como ele vinha da primeira vez, já pega o cara pelo pescoço, e é aqui que é o seu lugar, você escolheu, né? Não, mas espera aí, quando eu vim aqui era diferente, tinha churrasco, tinha boa música, tinha bebida, tinha gente à vontade, alegre. E ele diz: não, é porque a gente estava em campanha política, agora você está na realidade. É assim que o mundo se nos apresenta, meu querido. É assim que o diabo nos apresenta as coisas. É assim que o diabo apresentou a Adão e Eva. Olha,
Se você for na onda de Deus, você vai se dar mal. O céu é monótono, a presença de Deus é monótona. Eu quero te oferecer aventura, né? Eu quero te oferecer adrenalina. A vida é uma aventura. É um dia diferente todo dia. Você vai ter autonomia, você vai ser o centro da sua vida, você vai ser o homem que vai definir o seu destino. Viver com Deus é monotonia. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu sempre digo, a Bíblia vai resultar numa só coisa. A nossa relação com Deus é uma relação de fé. Ou eu confio nele, ou eu ouço a voz do meu coração. Ou eu confio nele, ou eu vou ouvir a voz do mundo. Ou eu confio nele, ou eu vou ouvir a sugestão do diabo. Sabe, e me vem à mente uma coisa. Quando Jesus estava lá no deserto, levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, para experimentar tudo aquilo que eu e você experimenta, como diz Hebreus, para ser aquele que nos compreende, nos socorre nas nossas fraquezas, sujeito a Satanás. Houve uma sugestão lícita. Jesus, você está há 40 dias sem comer, você está exaurido em suas forças, você não aguenta mais. Tu és filho de Deus. Manda que essas pedras se transformem em pães. Sabe, meu querido, isso era lícito. Ele é Deus, ele tem poder sobre a criação. E ele podia, com toda a autoridade que ele tinha, sem nenhum pecado, dizer que aquelas pedras se transformassem em pães. E suprir a sua necessidade física daquele momento. Mas a resposta dele é incisiva, é assertiva, mesmo que isso pareça lícito. A sugestão vem da boca do diabo. Por isso que Paulo diz, há coisas que me são lícitas, mas há coisas que não convêm. Há coisas que me são lícitas, mas elas não edificam. E a resposta de Jesus para Satanás é incisiva. Não só de pão vive o homem, mas o homem vive da palavra que procede da boca de Deus, não da boca de Satanás. E eu vou dizer a você, meu querido, em nome de Jesus, Satanás lhe propõe e me propõe muitas coisas que são aparentemente lícitas, mas que só pelo fato de provir dele é armadilha, é cilada para a minha vida. Ou eu aprendo a depender e a confiar do Deus que me amou, que deu a vida do seu filho por mim, que não tem que provar mais absolutamente nada para ninguém. Ou eu vou confiar em mim, no que meu coração pede, no que o diabo sugere, no que o mundo me apresenta. Ser cristão é viver pela fé. Ser cristão é confiar em Deus, ser discípulo de Jesus, seguidor dele. Eu me lembro, para encerrar, de uma situação num presbitério antigo, faz mais de 20 anos, isso, se não mais. Me chamou a atenção, eu já falei isso para vocês aqui uma vez, um presbítero defendendo o seu pastor numa rodinha lá de conversa, onde o pessoal estava dizendo, teu pastor é assim, assado, tal, tal. Na brincadeira, para extingá-lo, porque sabia que ele era uma pessoa muito, muito dedicada e fiel ao seu pastor. E ele disse, olha, meu pastor é o seguinte, se ele subir num prédio de 20 andares e pular lá de cima, eu pulo atrás dele. E lá no caminho eu pergunto a ele, por que o senhor pulou? E o pessoal começou a brincar, né, com isso. Mas a minha relação com Deus tem que ser essa. A relação de Abraão com Deus foi essa.
Deus pediu alguma coisa absurda a Abraão, que Deus mesmo condenava. Sacrifício de ser humano, que é coisa do diabo, que acontecia no Antigo Testamento, nas religiões ou nas nações pagãs. E Deus disse ao seu povo que ele, em absoluto, fizesse algo dessa natureza. Em absoluto, oferecesse os seus filhos como sacrifício. Mas Deus chega a Abraão um dia e se apresenta a Abraão visivelmente e diz: Abraão, você vai pegar o seu filho, a quem você tanto ama, e você vai levá-lo a um lugar que eu vou te mostrar, e você vai sacrificá-lo a mim. E Abraão, com toda a dor, com todo o conflito, com todo o dilema, pega o seu filho, pega um jumento, pega a lenha, pega o fogo, pega o cutelo, pega o menino e vai embora, com os 2 servos seus. Chega no lugar, na beira da montanha que Deus havia mostrado, diz lá: fica aqui os servos, eu vou com o menino sozinho. E subindo aquele monte, com seu filho, ouve do seu filho: papai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Eis aqui lenha, eis aqui o fogo, mas cadê o cordeiro? E a palavra de Abraão, de um pai de coração partido, que estava ouvindo a solicitação de um Deus que parecia em contra aquilo que Deus dizia. Disse: meu filho, Deus vai prover, meu filho. Meu querido, Deus vai prover todas as coisas na nossa vida. O escritor de Hebreus diz que Abraão confiava tanto em Deus, que cria que mesmo que ele sacrificasse o seu filho, Deus era Deus para ressuscitá-lo. E ele leva o seu filho, monta o altar, coloca a lenha, coloca o seu filho sobre a lenha, amarra o menino, pega o cutelo e vai executar aquilo que Deus pediu. E vocês sabem a história. O Senhor grita para ele: não faça nenhum mal ao teu filho. Houve um dia que Deus levou o seu filho para o monte, armou uma cruz e sacrificou o seu filho por mim e por você. E não teve voz para dizer para. Ele usa Abraão como símbolo disso para mim, para você aprender a depender dele. Certamente morrerás. É certo que não morrereis. Todos os dias, meu amado, eu e você é apresentado essas mesmas situações. O que Deus diz não é melhor para você, Cláudio, não confia nisso. Vai pelo aquilo que o teu coração pede. Confie no seu intuito. Confie na sua capacidade de discernir. O que Deus quer não é o melhor para você. Que Deus possa ter misericórdia de mim e de você, meu querido. Impactar o nosso coração para a gente viver uma vida de dependência e de confiança nele. Ninguém nunca que confiou em Deus e que rendeu a sua vida a Ele se decepcionou com isso. Deus é um Deus cuidadoso e fiel. Que Ele possa ter compaixão da minha e da sua vida. E eu pergunto a você: quais são os certamente não morrerás que o diabo tem dito a você? Quais são os caminhos que ele tem colocado diante de você, que ele diz é melhor do que aquilo que Deus diz que é melhor para você?
Só você sabe disso. Só você conhece isso. E só você é capaz de tomar as decisões da sua vida. Deus não vai lhe impedir de tomar decisões. Mas certamente as consequências você não tem como administrá-las. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que Deus seja gracioso com as nossas vidas nesse dia. Que Deus derrame sobre o nosso coração sua graça e seu favor. Vamos orar a Deus. Vamos ficar de pé, meus queridos.